Daniel capítulo 6, eu vou começar a leitura. A partir do versículo 4. Deixa a tua mente dispersar não, tá? Mantenha a tua mente aqui, teu espírito aqui, para que você possa absorver. Deus fala do altar e fala através da palavra. E para que nós possamos ouvir e discernir, nós precisamos estar em espírito, não em corpo, simplesmente, em espírito, para poder discernir. Isso aqui tem muito a ver com o que nós vivemos. Diz assim, vou começar no versículo 4. Pode sentar os obreiros. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram, diga comigo, motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma. Diga comigo, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Se nós não temos tido condições de pegá-lo na vida particular dele, então vamos pegar na fé dele. Vamos achar uma situação para que nós possamos pegá-lo ali. Assim, eu sei isso que eu estou? Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, diga comigo, um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Entendeu ou não? Entendeu até aqui? Sim ou não? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Diga comigo, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Espera aí. O decreto era para que acontecesse o quê? Com quem ou orasse, ou fizesse qualquer pedido,
a qualquer outro, seja Deus ou pessoas, que não fosse esse rei, o que aconteceria com essa pessoa? Então, automaticamente, essas pessoas, e principalmente que o objetivo aqui era atingir Daniel, ele estava sendo forçado, ele estava sendo submetido a uma situação que fizesse com que ele parasse de fazer aquilo que ele fazia continuamente, que era aquilo que havia o colocado numa posição elevada, que era aquilo que fez com que ele vencesse todos os demais desafios que enfrentou passados. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Ele era um homem de oração, ele era um homem de fé, ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem que parava para orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. É aquilo que nós, desde segunda-feira, estamos falando. Aliás, falamos todos os dias, né? Porque nós temos uma tendência maligna de achar que o que nós enfrentamos hoje é diferente do que as pessoas enfrentaram, os heróis da fé enfrentaram no passado. Perseguição só nós enfrentamos, luta só nós passamos, os homens que passaram antes de nós, nenhum enfrentou. Então, sempre as nossas são maiores, ou nós temos justificativas para desanimar, nós temos justificativas para retroceder, nós temos justificativas para parar na fé, sempre assim. E a Bíblia mostra que não. A Bíblia mostra que muitos foram submetidos a situações muito piores do que as nossas. Porque aqui estava sendo decretada a morte, sentenciado à morte aquele que fosse pego orando a qualquer Deus que fosse, ou fazendo algum pedido que não fosse ao rei Dário. Amém? Uma situação que estava pressionando a ele para que retrocedesse, para que deixasse de buscar a Deus como ele fazia continuamente. E quando foi assinado o decreto, quando foi selado o decreto, o que Daniel fez? Ele saiu como costumava fazer, diga comigo, como costumava fazer. E o que ele costumava fazer? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele murmurava 3 vezes ao dia, é isso? Ele reclamava 3 vezes ao dia. Ele blasfemava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia e agradecia 3 vezes ao dia. Aí vem uma situação para fazer com que, aliás, vão buscar na vida pessoal dele, tentaram buscar na vida pessoal dele. Não acharam nada para acusá-lo. Amém? Então vamos pegá-lo na fé. Que é assim que o diabo trabalha. Então vamos pegá-lo na fé. Porque quando nós criarmos esse decreto, nós vamos destruir com a vida dele. Porque de duas uma, ou ele vai parar de ser fiel ao Deus dele, ou ele vai deixar de ser fiel, agora ele vai retroceder, ou ele vai continuar fiel e a gente mata ele, tira ele do caminho. Amém? Nós eliminamos ele do caminho, ele vai sair do caminho. É por isso que eu falo para você uma coisa, quero deixar isso registrado, tá? O perfil, o modelo, está estabelecido. É isso que eu quero mostrar para você. Às vezes a gente quer adequar a Bíblia, ou o modelo de fé, ao sistema atual. Com justificativas, com uma série de coisas, e na verdade não muda.
Fé ou você é ou você não é. Ou você é fiel ou você não é. Ou você vive por fé ou você vive na carne. Isso é realmente uma decisão que a pessoa toma. Eu vou ser fiel até a morte. Eu serei fiel até a morte. Porque se você não toma essa decisão na sua conversão, muito antes da morte você já está com qualquer ameaça, você já está parando. E aí sabe qual é o problema? Nós não estamos falando só dessa vida, nós estamos falando de uma vida futura. Nós estamos falando de vida, mas vida eterna. Amém? Então, isso aqui é um exemplo para nós. Porque quantas situações que você é submetido, quantas situações se levantam justamente para fazer com que você retroceda na fé. Quantas situações vêm em forma de uma pressão absurda, de uma pressão gigantesca, para fazer com que você deixe de ser fiel, para fazer com que você pare de orar, pare de buscar a Deus. Quantas situações vêm? E aí que você deveria intensificar, é aí que você deveria continuar, porque, como falamos na segunda-feira, tem situações que é uma oportunidade, é uma porta para você, é um degrau a mais para você. E é isso que nós precisamos entender. Se eu perguntar assim, você está enfrentando uma luta grande? Está passando por uma luta grande? Muita gente levantaria a mão. Estou, bispo. Tem aqueles que na vida financeira, tem aqueles que não estão na vida financeira, tem aqueles que estão na vida familiar, tem aqueles que não estão na vida financeira nem familiar, mas tem aqueles que estão passando por um problema de saúde, tem outros que não sabem nem o que está passando, que é tanta coisa. Mas essa situação, ela pode ser uma situação semelhante a esta. Porque sem luta, nenhum de nós vamos viver. Sem. Todos nós continuamente estaremos enfrentando um novo desafio. Amém? Todos nós, continuamente, enquanto estivermos aqui, estaremos sendo submetidos a novos desafios. A nossa guerra espiritual. Aqui, um bando de invejosos se levantaram contra Daniel. E eles queriam destruir com a vida de Daniel. Um monte de pessoas que queriam ele fora do caminho. Será que é diferente do que acontece muitas vezes conosco hoje? Sim ou não? Quantas pessoas que querem te ver fora do caminho? O diabo que precisa de um corpo para agir, que veio para roubar, para matar, para destruir. Quantas pessoas ele tem usado para poder tentar te prejudicar? E aí a conversa, o espírito, a fé, não é essa. Oh meu Deus, mas por que o Senhor permitiu isso? A conversa, o espírito é continuar fazendo o que eu estou fazendo, continuar orando, continuar buscando, continuar agradecendo. É daí que vem a vitória. Porque a situação, ela se levanta, não quer dizer que ela está se levantando para a minha desgraça, para a minha derrota. Ela pode estar sendo uma grande oportunidade. Vamos ver aqui o que aconteceu no final, né? Vamos ver. Onde eu parei? 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel. Que bom, né? Que encontraram ele assim, orando. Diga comigo, pedindo ajuda a Deus. Como é que eles encontraram ele? Então aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões?
O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembre-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles que trouxessem Daniel e o jogaram, diga comigo, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, diga comigo, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Que condição boa que ele estava, né? Porque até o rei reconhecia que ele era fiel e que ele servia a Deus continuamente. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Diga comigo: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Diga comigo: eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha, diga comigo, pois ele tinha confiado no seu Deus. Ô bispo, eu confio. Não, confio é provado a confiança com atitudes. E como é que ele provou que ele confiava em Deus? Ele provou que mesmo sendo feito um decreto do qual ele estava correndo o risco de vida, ou risco de morte, porque quem fosse pego fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, continuamente, em fidelidade ao seu Deus, seria lançado vivo na cova dos leões. Quando ele soube do decreto, quando ele soube da lei, e foi selado a lei, o que ele fez imediatamente? Foi orar. Foi orar como ele fazia diariamente. E foi agradecer a Deus, como ele fazia diariamente. E aí, está aí, que é a frase que eu mais gosto. E vou concluir a leitura no final aqui. Ele não era fiel? Sim ou não? Mesmo correndo o risco de vida, ele não permaneceu fiel?
mesmo sendo pressionado a parar de agir a sua fé, parar de buscar, parar de orar, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia continuamente, aquilo que havia feito com que ele chegasse aonde ele havia chegado. Ele não parou. A pressão, a ameaça não fez com que ele parasse. Ele permaneceu fazendo. Quando ele foi encontrado, quando foram sondar para ver o que ele estava fazendo, pegaram ele orando e pedindo ajuda a Deus. O que fizeram com ele? O que fizeram com ele? Ele não foi lançado na cova? Nossa, mas Deus permitiu que ele fosse lançado na cova. Permitiu. Ele foi lançado na cova. Mas os leões tiveram poder sobre ele? Feriram ele? Devoraram ele? É aquela frase, a frase que eu gosto de falar. Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Deus deu o grande livramento, a grande vitória dentro da cova dos leões. Por quê? Porque foi fiel. E mais. Porque o final aqui, o último versículo, mostra que ele foi prosperado. Lê o último versículo aí, por favor. Você está com a tua Bíblia aberta? Sim ou não? Diz assim, ó. Além do mais, aquela postura dele, olha aquela postura dele, através daquela postura, através daquela fé, foi feito um decreto, através do seu testemunho de vida, foi feito um decreto para que, justamente ao contrário. Agora, justamente ao contrário. Vamos lá, onde eu parei? 24? Diz assim: por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Diga comigo: ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, diga comigo, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Amém? Aquela situação que parecia ser uma situação trágica, de destruição, de morte, aquela situação, pela postura, pela atitude, porque é aquilo que eu sempre falo, nem todas as situações vêm para desgraça, é como nós reagimos nela, é que faz com que ela se torne uma desgraça. É como nós agimos na luta, é a postura que temos, a fé que temos ou deixamos de ter, é que faz com que o resultado seja realmente negativo. Essa situação, além do grande livramento, além do grande testemunho do qual tantas pessoas foram beneficiadas, Daniel prosperou. Os leões não teve poder sobre ele. O decreto não era irrevogável? Quem fez um decreto irrevogável? O homem. E aquele decreto irrevogável teve poder sobre a vida do homem de Deus? Não. O homem fez um decreto e era irrevogável. O homem disse: não pode voltar atrás.
O decreto que foi assinado não pode, não tem como voltar atrás. O decreto continuou, não teve poder sobre a vida de Daniel, e foi feito um outro decreto posteriormente a favor de Daniel, exaltando Daniel e exaltando o Deus de Daniel, pela sua postura. Entendeu ou não? Amém? Por isso que nós podemos ser um testemunho vivo ou um testemunho de carnalidade, de fracasso espiritual, de miséria espiritual. Quando nós somos aprovados, é aquilo que eu sempre falo, depois de tudo isso, ele prosperou, ou seja, ele foi colocado ainda mais numa posição de destaque. Ele foi exaltado, ele foi colocado ainda mais em destaque. Porque quando a nossa fé é aprovada, quando nós somos aprovados por Deus, nós somos colocados como numa vitrine. Porque nós somos testemunhas para a honra e a glória do nome do Senhor. Daniel fez com que o nome de Deus fosse exaltado. Amém, pessoal? Agora eu vou fazer a pergunta para você. Deus impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões? Sim ou não? Mas a cova dos leões e os leões teve poder sobre a vida de Daniel? E Deus deu livramento aonde a Daniel? Dentro da cova dos leões. E da cova dos leões ele saiu para uma promoção. Amém? Da cova dos leões ele saiu para ser promovido, exaltado. E é isso que você tem que colocar dentro de você. Porque o que é comum fazer hoje? Parece que eu estou sendo destruído. Tem eu estou numa cova de leões me devorando. Opa! Será? Dependendo da fé dele, ele poderia ter sido mesmo, realmente devorado. Mas ele permaneceu na fé. Ele permaneceu na fidelidade. Ele permaneceu fazendo o que ele fazia continuamente. Ele permaneceu orando como ele orava continuamente. Ele permaneceu. Ele não parou, ele não retrocedeu, ele não deu não, estou desanimado, agora eu estou chateado, porque, olha, por que Deus permitiu isso? Por isso que se nós não aprendemos a pensar como Deus, é uma derrota atrás da outra. E desculpa, tá? Desculpa. Você pode falar, sou evangélico, sou batizado, falo em línguas, você pode ser o que você quiser. Se não aprender a viver a fé bíblica, aqui não é mar de rosas, aqui é batalha, é guerra, é desafio atrás de desafios. E como é que nós fazemos? Após um grande desafio, o sabor da vitória não é glorioso, não é maravilhoso? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você, as mulheres sabem do que eu vou falar. Mulheres, filho é um sonho? Sim ou não? Ter um filho é um sonho? Há descrição, há como você descrever o prazer de ser mãe? De gerar esse milagre dentro de você? Só que eu vou fazer uma pergunta para a senhora, e nós homens acompanhamos isso de longe, que a única dor que a gente conhece, que diz que é parecida com a dor de um parto, é a cólica de rim. Quem já teve dos homens cólica de rim? Já teve? Toma mais água, para de tomar coca, para de comer coisa e tomar água. Então, vocês sabem mais ou menos, dizem que a cólica de rim é o que mais parece as contrações que a mulher tem, ou o trabalho de parto. É verdade ou não é? Agora, vamos falar, porque é bíblico. É bíblico. O filho é um sonho, mas a dor, os enjoos, as contrações, quando a mulher está passando por isso, ela chora, ela grita, ela se desespera. E biblicamente, quando ela dá luz a esse filho, ela já não se lembra de mais nada. Ela não se lembra mais da dor. Ela, naquele momento que ela está passando, ela pode dizer até passar pela cabeça dela: esse é o meu último filho. É verdade ou não é?
depois vem uma carreirinha atrás. É ou não é? Porque depois que ela dá à luz, o prazer, a alegria é tão grande que ela não se lembra da dor que passou. O prazer, a alegria, ela supera e muito a dor, a aflição. E essa conquista é para a vida. Essa bênção é para uma vida toda. Assim são as nossas vitórias, os nossos sonhos. Eles começam a ser gerados dentro de nós. E muitas vezes esses sonhos, esses projetos que nós temos, ele vem acompanhado de muita cólica, de muito vômito, de muita contração, de muita dor. Mas chega um momento que aquilo vai crescendo, essa criança vai crescendo dentro de você, e vai chegar um momento que ele vai nascer. Ele tem que nascer, ele se torna tão grande dentro de você que ele tem que nascer. É verdade ou não é? E quando nasce, o que você viveu de dor, de aflição, de desespero, se eu perguntasse assim, você se arrepende? Ou passaria por tudo novamente? O que você me diria? Não agora, tem gente que já está curtindo os filhos grandes e etc. Mas, quando você vê aquela bênção extraordinária, você agradece todos os dias. É verdade ou não é? Sim ou não? A conquista é muito grande. O milagre é muito grande. Qualquer sonho, qualquer grande vitória é da mesma forma. Qualquer grande vitória. É maravilhoso, mas muitas vezes para gerar essa vitória, para gerar esse sonho, para gerar esse filho dentro de você, é acompanhado de mal-estar, de vômito, enjoo, cólicas, contrações. E quanto mais próximo de dar à luz, aumenta as contrações, não é? Sim ou não? Sim ou não? Fica mais difícil ainda. E aí fica mais difícil de andar. Hã? Só estou imitando, tá? Barriga não tem nada a ver, porque esse é um chá. Então, fica difícil, andar é difícil. É ou não é? Se for sentar, puxa a cadeira aqui para mim, vem cá, pastor. Puxa a cadeira aqui. Gostaram da minha gravidez, né? O barrigão tá quase. Se for sentar, ó. É ou não é? Está entendendo a ilustração que eu estou te dando ou não? Mas o que você vai gerar vai te trazer alegria ou tristeza? Vai te trazer prazer? Inclusive tem isso, né? A alegria é muito grande, mas dá trabalho para cuidar também, né? A gente quer bênção sem trabalho. Você viu como é que a gente quer tudo? Quer bênção sem trabalho, não quer que a coisa chega perfeitinha. E você vê que até um filho dá trabalho. As noites mudam. É ou não é? A despesa muda. Tem que trocar fralda. Tem que dar mamadeira. O meu bezerrão ali tomava 10 mamadeiras na noite. Era 10 mamadeiras na noite.
Aí a gente deixava 10 mamadeiras prontas no criado, de hora em hora ele fazia assim, enfiava. Aí daqui uma horinha fazia de novo, da outra. Passava a noite inteira. Mas vale a pena ou não? Sim ou não? É o que eu quero mostrar para você. Aí vai crescendo, você tem que continuar cuidando. Qualquer vitória, qualquer bênção, é assim. Qualquer uma. Às vezes para chegar lá, é com trabalho, é com luta, é com guerra. Para chegar lá, é com dor, é com contração. E quando você está prestes a dar luz a esse milagre, aí você tem cólicas. Você grita, você chora. Parece que não vai suportar. Aí é com cada um. Porque tem 3 tipos de pessoas. A que ele nunca gera dentro dele. Que é a pessoa sem motivação, sem sonho, ele quer tudo com muita facilidade na vida dele. Tem a pessoa que até ele começa a gerar aquilo dentro dele, mas chega um momento que, pelos problemas, pelas lutas, alguns abortam, desistem, aborta o seu sonho, e tem aquele que vai até o fim. Ele vai alimentando e a dor é grande, mas ele sabe que vai nascer, que o milagre dele vai nascer, que a vitória dele vai... Então ele não para, ele não desiste. Foi assim que Daniel venceu. Foi fazendo, orando e agradecendo continuamente. Mesmo sendo pressionado a desistir, não desistiu. Sendo pressionado a parar, não parou. Não retrocedeu. Amém, pessoal? Eu quero que isso entre no teu espírito, tá? Eu quero que isso entre no teu espírito. Que eu possa te abençoar. Se a sua fé não agradar a Deus, posso juntar todos os pastores da igreja, botar a mão na tua cabeça e não vai acontecer nada. Todos. Chamar a bispa, para pedir um apoio de outros ainda. E falar, me ajuda aqui, deixa eu pôr a mão na cabeça dele aqui, que nós precisamos, mas se Deus não se agradar, não vai adiantar. Entende o que eu quero mostrar? E você tem que trabalhar isso dentro de você. O espírito, a fé, a fidelidade, a perseverança. Não, na primeira pressão você retrocede, você desiste, você recua. Quando você é pressionado a parar de orar, você para de orar. Quando você é pressionado a parar de pedir ajuda a Deus, você para de pedir ajuda a Deus. Quando você é pressionado a deixar de ser fiel a Deus, você cede e deixa de ser fiel a Deus. E aí é onde muitos vão fracassando. E não era para ser assim. Quando muitos se sentem ameaçados, agora você está na cova dos leões. Mas por que Deus permitiu ser jogado aqui? Calma! Deus é fiel. Se Ele permitiu, Ele não vai permitir que os leões tenham poder sobre você. Essa situação não terá poder sobre você. Você vai sair dessa situação muito mais forte, muito mais honrado, muito mais exaltado por Deus. É isso que você tem que entender. Quanto maior o teu desafio, maior a vitória. Mais exaltado você será, mais honrado você será, que é o que você quer. Mas essa fé tem que estar dentro de você. Ou você vai gerar e vai dar a luz, ou você vai abortar. E desculpa que tem um grupo que nunca engravida. Tem um grupo que nunca engravida. Porque, acho que, para mim, se for da vontade de Deus, me dá, se não for, Deus é quem sabe.
Amém, pessoal? Por isso, tem uma situação te pressionando a parar? Tem uma situação te ameaçando? O que você vai fazer? Você vai parar de orar? Você vai parar de pedir ajuda a Deus? Você vai deixar de ser fiel? Aí está a tua promoção. Aqui estava a promoção dele. Naquele governo e no próximo, ele estava no topo. Naquele e no próximo, ele foi exaltado. É por isso que nós não podemos fraquejar. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer no que recua. Deus não tem prazer no que recua. Deus tem prazer naquele que persevera. Amém? Vamos orar? Eu quero que você pegue o teu propósito. Eu vou pedir os obreiros, para quem não tiver o propósito, eu quero que os obreiros passem no corredor ali, por favor. Para quem não tiver o propósito, nós estamos nesse propósito, apresentando a Deus, orando, apresentando a Deus as três coisas. O obreiro está passando no meio do corredor, você que porventura não tem, pega por favor. Nós estamos apresentando a Deus essas três coisas, essas três situações, que nós não vamos levar conosco para 2015. A oração é para isso. Nós não vamos levar conosco para 2015. A situação está apertando, os problemas vão aumentando, vão pressionando, para fazer com que a gente desista, para fazer com que a gente pare de orar, para fazer com que a gente pare de buscar. Mas nós aprendemos como fazer. Porque a diferença do vitorioso para aquele que não vence é justamente essa. É que o vitorioso, ele tem tudo para parar, mas ele não para. Ele também tem todos os motivos para retroceder e ele não retrocede. Ele tem todos os motivos para deixar de ser fiel e ele não deixa. Ele tá sendo lançado na cova, mas ele permanece. Sabe aquela palavra que a Bíblia ensina, ser fiel até a morte? Assim. Ser fiel até a morte. E nós aprendemos a ser fiel até a morte. Se Deus não nos livrar, quem pôde livrar Daniel da cova? Nem o rei pôde. Nem a autoridade máxima pôde. Você entendeu? Nem a autoridade máxima, aquele que tinha o poder, não pôde livrá-lo da cova. Mas Deus pôde. E é isso que você precisa colocar dentro de você. O homem pode fazer decretos, o homem pode dar palavra, pode ser irrevogável o que falou, mas a última palavra quem dá é Deus. Quem dá o livramento é Deus, quem dá a vitória é Deus. Quem muda as situações é Deus, quem nos exalta é Deus. É por isso que nós temos que ser fiéis a Deus. Às vezes, a situação que Deus tem permitido é para a tua promoção. Não é para a tua destruição, não é para o teu fracasso. É para a tua promoção. Só que muitas pessoas, quando é pressionada, retrocede. Muitas pessoas, quando é pressionada, porque todo mundo diz que tem sua justificativa. Ah, por causa do A, por causa do... Não tem por causa do A, por causa do B, por causa do C. Conversa fiada. Isso, inclusive, é uma coisa que eu gostaria muito, sabe? Eu sempre bato nisso. Às vezes a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente. Quando você quer tomar uma atitude, não culpa ninguém, não. Não culpa ninguém, não. Assuma a responsabilidade de você. Você tem que assumir. De não, eu fiz porque eu quis fazer. Não foi por causa do fulano, não foi por causa do ciclano. Ah, eu parei porque eu quis parar. Não foi por causa do fulano, não foi por causa do ciclano. Eu parei por causa de uma responsabilidade minha. Amém, pessoal? Porque às vezes as pessoas procuram, parece que ameniza jogar a responsabilidade sobre o outro, a culpa sobre o outro. Não ameniza, não. É a mesma coisa, o resultado é um só. Não tem justificativa.
Às vezes quando você vê uma pessoa fracassada, derrotada, não adianta falar assim, o outro ali me derrubou. Pode ter derrubado, você derrubou, mas você é fracassado, derrotado do mesmo jeito. Não vai mudar nada. E quando nós estamos firmes em Deus, nem o rei, nem o governo inteiro, ninguém pode se unir, todo mundo, mas quando Deus se agrada da nossa fé, quando Deus se agrada do Espírito que está em nós, nós e Deus somos a maioria. Amém? O resultado final é a vitória. E é isso, por isso que eu falava segunda-feira, né? Muitas vezes a pessoa se foca no lugar errado. Aonde se foca? Fica olhando para os lados, fica olhando para a situação A, B, C, quando deveria se focar naquilo que vai levá-la à vitória, naquilo que vai conduzi-la à vitória. Não é ficar olhando para A, para B, para C, para a situação. Foca naquilo que vai te conduzir à vitória. Foca, coloca os seus olhos nisso. Não fica olhando para o lado, não fica olhando para o outro. Aliás, quem gosta de olhar para os outros vai viver caindo, porque está cheio de gente falha. Olha aí do seu lado, olha aí do seu lado. Pode olhar, tem uma pessoa falha do seu lado. Olha aqui no altar, olha aqui no altar. Tem uma pessoa falha aqui. Se for procurar falha em mim, você vai achar. Para quem vive olhando para os lados e gosta de achar falha nos outros, você não vai para frente desse jeito. Porque todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Amém? Então eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha fé, eu tenho que olhar, inclusive me lapidar e me fortalecer naquilo que eu tenho visto de falha nos outros. Isso vai me ajudar a me fortalecer, isso vai me ajudar a crescer, para que eu não cometa as mesmas falhas, para que eu não tenha as mesmas atitudes. Então eu tenho que me focar naquilo que vai me conduzir à vitória, não ficar olhando para coisas, gastando energia boa com coisa ruim, porque essa energia vai te faltar para vencer. Entendeu? Hoje, inclusive, hoje à tarde ainda eu estava conversando com as pessoas, aí se tocou num assunto e eu falei, sabe de uma coisa, nós estamos gastando muita energia boa com coisa ruim, está edificando nada, porque essa conversa, o que Jorge tinha para falar já falou, e agora, porque energia boa que vai canalizada numa coisa que não vai acrescentar nada, né? E aí você começa a falar de coisa que não acrescenta nada, essa energia negativa toma conta de você, e aí vai te faltar essa energia para vencer. Vai te faltar essa energia para você colocar força naquilo que vai te conduzir à vitória. Amém? Como orar, jejuar, fazer o que você tem que fazer lá fora. Amém? Está na cova dos leões? Não sei, bispo, mas é como eu me sinto assim. Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões, mas ele deu livramento lá dentro da cova dos leões. O livramento veio lá da cova dos leões. Não só o livramento, prefiro dizer não o livramento, prefiro dizer a promoção. A promoção veio lá da cova dos leões. Já parou para pensar que a sua promoção pode estar aí? Você está a um passo da sua promoção? Você está a um passo da sua vitória? Você está a um passo de ir além? E a forma que você vai agir é que vai definir? Amém? A quem muito é dado, muito será o quê? Até os desafios que nós somos submetidos não são fáceis, não. São batalhas. Mas é porque as vitórias também serão grandes. Amém, pessoal? Então, nós vamos orar ao nosso Deus. Se Deus não impediu que você fosse lançado na cova, é porque Ele sabe, Ele vai te dar o livramento lá, e Ele sabe que você vai ser aprovado. E não fique com medo não, porque Daniel saiu de lá sem um ferimento sequer. Ele saiu de lá sem nenhum ferimento sequer, e saiu para ser promovido. Amém? Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova, mas deu a vitória, o livramento e a promoção dele na cova. Coloca isso no teu espírito e fale com Deus. Fecha os seus olhos, por favor.